peço que seja bom para mim, seja bom para os meus irmãos, compartilhar simples. O compartilhar simples e informal da tua palavra, para que ela deixe de ser palavra escrita e se torne palavra viva dentro de nós e faça em nós aquilo que lhe apraz. Por favor, é só isso que eu te peço. Que deixe de ser informação verbal e que na hora certa vire palavra de Deus plantada em terra fértil. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor. Amém. Enquanto ela estiver aqui, ainda haverá o amor. Com ela eu estou feliz, com ela eu enfrento a dor. Não adianta fugir, não adianta chorar. E se um dia ela sumir, nada mais irá sobrar. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Podem tentar me atingir, podem me mandar pra onde for. Enquanto ela estiver aqui, a vida ainda tem valor. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Uma gota de você vale mais que tudo quando a solução não pode resolver. Eu fico com você, esperança. Eu fico com você. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Sonhar, viver e todo dia agradecer e rezar pra você ser a última a morrer. Esperança. Nos momentos finais de Jesus, e eu gosto muito das leituras referentes aos momentos finais, porque ali Jesus falou com ênfase, falou com eternidade, cada palavra tinha um peso, você sente o peso de cada palavra falada. Ele está vivendo o final, e ele tem noção de que o final representa um começo. Ele tem noção de que o final, que o levará à cruz, significa um recomeço em Deus para todos nós. Porque Deus ia fazer através da cruz a sua grande declaração de amor apaixonado por nós. Através da cruz ele ia dizer que toma o nosso lugar, assume a frente e toma a iniciativa de resolver aquilo que nós não resolvíamos, que é a distância com Ele.
E Jesus está ciente, consciente, sabedor de tudo isso o tempo inteiro. Então toda palavra que ele fala, à medida que Mateus vai chegando no final e os outros evangelhos, toda palavra é carregada de muita gravidade, às vezes tensa, às vezes pesa, às vezes o ambiente fica tenso e às vezes as pessoas ficam preocupadas porque inclusive ele fala com ele mesmo, inclusive ele fala sozinho, inclusive ele aproveita as perguntas que os outros fazem acerca de coisas circunstanciais para falar de coisas que são espirituais, eternas e que não tem a ver com o momento atual. Isso o tempo todo vai acontecendo. Fazem uma pergunta simples para ele e ele então joga aquilo lá para longe. E é difícil que as pessoas entendam no que se trata. Aí Jesus está entrando em Jerusalém. E Jerusalém está colocada num vale. E ele desce junto com seus discípulos, a pé, ora com jumento, ora sim com algum transporte. Eles vêm descendo de um modo que, como aqui na Serra a gente tem a visão da cidade de Santos e do litoral paulista, ele teve a visão da cidade de Jerusalém. E tendo a visão da cidade de Jerusalém, falou de novo, sozinho, consigo mesmo, emotivo e em algumas passagens emocionado e chorando. E ele então declara o texto que está aqui, falando a cidade para a qual ele vai entrar. E ele vai entrar em Jerusalém agora pela última vez. Ele vai entrar em Jerusalém agora para o momento final. Ele vai entrar em Jerusalém para ser... Ele sabe o que vai acontecer. Os discípulos só suspeitam a ameaça, não sabem exatamente o que vai acontecer. Jesus insiste para ir para Jerusalém. Os discípulos dizem: mas como é que você quer ir para Jerusalém se os judeus intentam em Jerusalém matar-te, estão te procurando, estão te buscando? Por que é que você vai na direção daqueles que se opõem a ti por inveja, por ódio e pela maneira como Jesus manifestava o amor de Deus, ao contrário do temor e do terror que a religião da época imprimia nas pessoas? Portanto, tal como hoje, quem quer manifestar amor de Deus, quem quer dizer que Deus ama rasgada incondicionalmente, enfrentará a oposição da religião, que quer dizer que Deus tem condições para amar, e basicamente suas condições são aquelas que mantêm as pessoas vinculadas a Deus por puro temor. Por que ir para Jerusalém? Jesus falou: importa ir para Jerusalém. Aí os discípulos fizeram assim, morramos também nós outros com eles. Nós outros não, desculpa. Morramos nós também com eles. E daí foram. E foram assim. É absolutamente ilógico ir para Jerusalém. Porque quando ele entrar em Jerusalém, o primeiro lugar que ele visita é o templo. E é no templo o lugar que ele visitou tão pouco, que ele vai encontrar grave oposição. Mas ele entra no templo e derruba, a coisa já complica. Derruba quem estava, mesas de cambistas, e quem estava transformando o culto em negócio. Faz um chicote lá, né? E não bate em ninguém não, derruba as coisas, ameaça tudo. Se batesse alguém também não tinha nenhum problema, né? Era só pilantra, fazendo negócios com o nome de Deus. Jesus sai de lá, a perseguição sobre ele aumenta. Ele, entretanto, para curar enfermos, falar com um, com o outro, prepara a própria Páscoa, a ceia, celebra com seus discípulos, vai orar no jardim, fica agoniado, fica em pânico, sente o peso da chegada, da dor, da morte e do sofrimento, pede a Deus que passe dele aquele cálice. Depois ele mesmo se reveste de muita vontade pessoal de fazer aquilo e diz: seja feita a tua vontade. E quando levanta dali, vai preso e começa o processo final de julgamento. Mas nós estamos falando quando ele chega em Jerusalém, uma semana antes de sua morte. Ele olha para a cidade e chora e diz: Jerusalém, Jerusalém,
que mata os profetas e apedreja todos os que te são enviados. Ele poetiza a dor, ele se queixa, porque eu estou dizendo Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Não, ele grita contra a cidade, sabe? Por isso que ele diz, Jerusalém é forte, ele ama. E é a dor de um pai que não tem a contrapartida do amor do filho. Jerusalém é a dor de um amante traído, que não tem a paixão incondicional retribuída. Então, Jerusalém, que mata os profetas, ele diz, apedreja os que te são enviados. Aí para mim vem o mais chocante. Quantas vezes eu quis acolher teus filhos, como a galinha acolhe. Quantas vezes eu quis ajuntar teus filhos, como a galinha acolhe debaixo de si seus pintinhos. Mas tu não quisestes, mas tu não aceitastes. É uma queixa. O incrível dessa queixa é que ele quantifica a queixa. Ele diz, quantas vezes eu quis. Ele diz que ele já tentou muitas vezes, que ele buscou aproximação muitas vezes, que ele se dedicou muitas ocasiões a demonstrar este amor. Daí que eu paro para ver a vida de Jesus, e ele mesmo, Jesus, esteve pouquíssimas vezes em Jerusalém. Ele mesmo, Jesus, pessoa, gente, foi, segundo as Escrituras, 3 ou 4 vezes a Jerusalém. Pouquíssimo. Uma delas já estamos falando quando ele tinha 8 dias de vida, quando foi lá fazer o que seria o batismo judeu. A outra, ele tinha 12 anos de idade. E depois de adulto, só em pouquíssimas ocasiões, Jesus entrou na chamada Cidade Santa. Do contrário, ele sempre ficou assim, na periferia do processo. Sempre em cidades da Galileia e não da Judéia. A Galileia, um povo mais pobre, menos elitizado, sem religião, um povo sedento de Deus. E não tanto na Judéia, que era o centro religioso da época, o centro econômico do lugar. Ficou longe de onde de fato ficam aqueles que significam Deus. Mas agora ele diz, quantas vezes eu quis. Então preste atenção, como é possível que ele tenha ido a Jerusalém tão poucas vezes e possa dizer, quantas vezes eu quis, mas você não quis? Como é que ele diz para o grande amor da vida dele, quantas vezes eu quis e você não quis, e se dedicou a este grande amor da vida só 2, 3 ou 4 vezes? Afinal, do que ele está se referindo? Esta é uma referência que Jesus está fazendo ao tempo em que ele não existia ainda como homem, como gente, mas a sua pré-existência como Deus. A história de Jerusalém. E eu quero fazer disso uma ponte para a nossa história, para a nossa própria vida, desde que a gente nasceu como gente e filho de Deus nessa vida. Preste atenção. Quando Jesus diz quantas vezes eu quis, ele não pode se referir às excursões que ele fez à cidade de Jerusalém. Ele está se referindo a toda a história da cidade e a história da cidade para com Deus. E agora ele está dizendo que aconteceram coisas na história da cidade, e na cidade ele não se refere a prédios, muros ou ruas, porque Deus não tem relacionamento com prédios, muros ou ruas. Deus tem relacionamento com gente. E é tanto que ele diz, quantas vezes eu quis reunir teus filhos, Jerusalém. Então ele fala para a cidade, ele fala para o nada, mas ele fala de ser humano, de gente, de povo, de carne, de família, de eu, de você, de nós. Quantas vezes eu quis reunir
teus filhos. E se refere então a tudo que pode ter acontecido na vida de Jerusalém e na vida dos filhos de Jerusalém no seu passado. E aí eu paro para pensar, aonde é no Antigo Testamento, porque só pode ser no Antigo Testamento, já que Jesus no Novo Testamento não está em Jerusalém. Aonde é nas Escrituras, no Antigo Testamento, nos textos judaicos, que você percebe Jesus, na verdade Deus, buscando reunir a cada um de nós como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas. É aí que eu vejo que Deus se manifesta muitas e muitas vezes na nossa história e na nossa vida, e de muitas maneiras. E talvez a semelhança de Jerusalém a gente não perceba. E agora ele vem e simplesmente se queixa de Jerusalém não ter percebido. Quantas vezes ele enternuradamente amou. Por isso faz uma comparação tão profunda e simples. A vontade dele comigo, para mim e para ti, é nos proteger como a galinha. Olha o exemplo que ele foi usar. Ele podia usar exemplos outros tantos, mas ele quis evocar aquele mais próximo da realidade pecuária daquele lugar e daquela região. Eu já criei galinhas. Na verdade, meu avô criava as galinhas. E nós tínhamos pintinhos. E eu via só a galinha. E cadê os pintinhos? Todos dentro dela. E de vez em quando você sabia que algum pintinho saía, porque saía feito um doido debaixo das penas dela. Ia correndo, buscava não sei o que, fazia não sei o que lá, e ali a mãe mandou até a padaria, vai rápido e volta rápido e se enfia ali de novo, as penas fazem um movimento do vento e ele entra de novo ali debaixo. Ele sabe que o mundo exterior é perigoso, ele sabe que o mundo exterior tem coisas que ele desconhece a periculosidade, e por desconhecer a periculosidade, por não saber como se defender contra o que ele não conhece, é que ele volta correndo para debaixo das asas da mãe. Nós não. Nós desconhecemos as realidades espirituais, nós desconhecemos o que o mundo nos apresenta, nós desconhecemos os perigos invisíveis, nós desconhecemos os perigos acerca do futuro, nós desconhecemos tudo o que diz respeito a qualquer tentativa maligna de nos prejudicar, e ainda assim ameaçamos ficar fora da guarda protetora das asas de Deus. Por que eu estou dizendo nós? Porque Jerusalém fez igual. Jerusalém teve para com Deus uma história de amor unilateral. Deus amou sem ser correspondido. Jerusalém teve para com Deus uma história de amor que às vezes Deus parece, no Antigo Testamento, francamente, um pai inconformado. Outras vezes um marido traído. E é interessante como os profetas deixam transparecer esses sentimentos tão humanos, tão antropomórficos de Deus. Veja, ele diz, o profeta vem e diz: convertam-se, amoleçam o coração, sejam de Deus. E Deus oferece situações na vida para as quais, nas quais a gente pode perceber seu agir. E então eu olho para o Antigo Testamento, a primeira coisa que eu vejo começa lá em Moisés: há festas. Deus determina para seu povo festas o tempo inteiro.
Festa para comemorar o quê? Primeiro que era festa para comemorar mesmo. Era festa para virar a noite festejando, comendo, bebendo, dançando. Eram rituais religiosos, porque de gratidão a Deus, mas cheio de comida, cheio de alegria. O sacerdote então vem e faz alguma simbologia que reclame a lembrança de alguma coisa que Deus fez. E tem a festa que lembra a saída do Egito, e tem a festa que lembra a conquista de Canaã, e tem a festa que lembra a nossa história. E então está cheio de ritos e festas. O que acontece com o povo? As festas servem para nós recordarmos o que foi feito por nós e agradecermos. Festa é gratidão. Aniversário é gratidão. Esse aniversário não estava bom, tinha pouco brigadeiro. Não, aniversário é gratidão. Essa festa não estava muito bom porque aí tem as roupas na festa do casamento. Festa de casamento, meu amigo, todo mundo sabe como eu penso. Casamento é assim: um ama o outro de verdade no coração estão casados diante de Deus. O resto é festa para celebrar que um milagre aconteceu. Um homem ama uma mulher ama um homem, e aí a gente celebra. Mas o vestido dela e lá vão as mulheres todas empetecadas, né? Eu muitas vezes estou ali na frente celebrando. Fico, meu Deus, se ela cai, se essa madrinha cai, um colapso. É um negócio assim, é tanta tensão, que há até inclusive noivos e noivas que não conseguem expressar absoluta gratidão, porque a festa é de gratidão. Depois a gente comemora outras festas e aniversários, e todas essas ocasiões, dentro de cada cultura, só representa gratidão, é para lembrar. Porém, em Israel aconteceu diferente. Israel transformou festa em rito. Israel transformou em Jerusalém, porque todas as festas se davam em Jerusalém. Israel transformou festa de gratidão em rito vazio e dessignificado. Israel transformou culto de ações de graça em Páscoa e Natal, igual as nossas Páscoas e Natal, igual. É coelho de Páscoa, é uma briga pelos ovos, é o comércio com os ovos. Aí depois é o Facebook dizendo que os ovos são mais leves do que uma barra de chocolate, entretanto tem o triplo do custo. Como é que a gente vai ter Páscoa agora? Como a gente vai ter Páscoa sem ovo de Páscoa? O que será da Páscoa sem o ovo de Páscoa? Nós estamos vivendo ainda esse problema. O que será da Páscoa sem o ovo de Páscoa? E aí chega o domingo de Páscoa, e a gente não sabe exatamente o que fazer no domingo de Páscoa. Porque o domingo de Páscoa é uma tradição judaica herdada e transferida para agradecer a Deus pela morte e ressurreição de Jesus. Logo, a Páscoa não é de chocolate, é de sangue. Mas a gente inventou um ovo que um coelho põe para dessignificar completamente. Aí vem o Natal, e é muito interessante as festas de Natal. Na minha família, por exemplo, que é uma mistura de católicos e protestantes são só católicos e protestantes. A gente não está falando de gente grata a Deus como filhos amados do Pai. A gente só está falando de que tem que fazer o Natal. Todo mundo faz, ateu faz Natal, porque Natal é a hora da grande confraternização familiar. É a hora da gente ficar mais bonzinho. É hora da gente trocar beijos. A minha família não sabe o que fazer para o Natal e fica esperando o Natal do dia 24, a passagem do dia 24 para o dia 25. E meia-noite as pessoas se cumprimentam.
Eu falei, isso não seria o Réveillon? Não, é porque o Natal é amanhã, dia 25. E daí vai todo mundo dormir e fica assim um ponto de interrogação no que diz respeito à relação de significado do Natal com o que de fato é o Natal. Deus veio ao mundo, se fez gente, encarnou, habitou entre nós, vimos a sua glória, se manifestou. Esse é o Natal. Mas o Natal virou conto da carochinha do presépio e deixou de ensinar, até que as festas em Jerusalém deixaram de ensinar e ninguém aprendia mais nada. Mais nada, era só por ser. Mas quando Deus inventou as festas nas nossas vidas, e inventou as festas nas nossas vidas só para mostrar a vontade que Ele tem de que a gente permaneça agasalhado debaixo do seu amor. Festa é amor de Deus na nossa vida. Aniversário de um filho é manifestação do amor de Deus na nossa vida. A boda de um casamento é manifestação do amor de Deus na nossa vida. A festa de um pai, de alguém que vai ficando senhorzinho e vai vendo a sua herança, que são filhos e netos, é festa e manifestação do amor de Deus na nossa vida. Tudo que aconteceu de bom na tua vida, tudo que aconteceu de bom na tua vida, é manifestação do amor acolhedor de Deus na tua vida. Só que se não há espírito de gratidão, passa esvaziado, e Jesus vem e se queixa: quantas vezes eu fiz tantas coisas para vocês festejarem e serem felizes, mas vocês não quiseram. Por isso que para mim culto só é culto se tiver significado, música só é música se tiver significado, oração só é oração se for oração. Rito não vale sem significado, todo rito sem significado é vazio. Mas além dos amores de Deus, porque Deus manifestou de outras formas, Deus falou assim: vão às guerras e vejam o que vai acontecer. Os inimigos estão chegando, não estão? Não peguem armas, fiquem só vendo o que vai acontecer. Várias vezes os profetas foram e disseram exatamente isso. Vocês estão atribulados, vocês estão angustiados, vocês estão cercados. Jerusalém foi cercada por impérios vários. Império assírio, império babilônico finalmente. Mas vejam o que vai acontecer. Vejam o que vai acontecer. E toda hora no Antigo Testamento tem algum milagre acontecendo no que diz respeito a uma multidão adversária não conseguir. Preste atenção aqui. Uma multidão adversária vai contra Jerusalém. Jerusalém fica lá dentro morrendo de medo. Alguma coisa acontece de noite. E quando eles saem para ver, não há mais inimigos, ou só há corpos pelo chão. Todas as vezes que Deus nos deu vitórias em situações improváveis, era a manifestação do amor dele na nossa vida. Todas as vezes em que Deus nos deu vitórias em guerras que nós não temos recursos para vencer, é manifestação do amor de Deus na nossa vida. Tem que trazer isso à lembrança. Tem que voltar para agradecer. Não é porque Deus é carente, é porque eu preciso me sentir acolhido como um pintinho debaixo das asas da mãe galinha. É porque quem sofre de síndrome de desamparo sou eu. É porque eu
que me sinto solitário, sozinho e só vejo perspectivas negativas na minha vida, olho para o passado e só fico lembrando do que é escuro e do que é obscuro e pensando, aonde está Deus? Pois em toda a vitória que Jerusalém teve e que ela imaginou que era golpe de sorte, era Deus. Entretanto, os amores de Deus não extraíram de Jerusalém a melhor devoção. Daí que Deus passou para as dores. E é por isso que eu titulei ali Amores e Dores. Porque amores e dores é exatamente aquilo que Deus faz para nos conquistar, para nos cativar, para nos chamar para si, para nos cercar, para nos fisgar, para nos pegar, para nos encurralar. E aí tem aquele ditado, não é? Não vem pelo amor, vem pela dor. Tadinhos doentes, tem que ficar ouvindo isso toda hora, né? Os doentes que são de coração mais duro, que não te acompanham à igreja, lá vão lá, sempre chega um alguém, não vem pelo amor, vem pela dor. Mas de fato, Deus usa dores sim, porque Deus avisava Jerusalém. Deus avisava Jerusalém. Eu vou tirar a mão e vou deixar acontecer a desgraça. Porque tem gente que fala, Deus pesa a mão. Meu amigo, se Deus pesar a mão, não sobra nada. Sabe o que é Deus com raiva? É Deus só deixando acontecer. Porque se Deus ficar com raiva mesmo e fizer o que a crentalhada diz, sim, eu chamo assim por esse termo tão ofensivo, porque para mim dizer para uma outra pessoa, Deus vai te pesar a mão, é bruxaria. E por isso é que eu digo, o que a crentalhada diz, quando diz Deus vai te pesar a mão, imagina Deus pesar a mão em alguém. Se Deus sem querer deixar cair a mão, já acabou esse planeta. Mas Deus entrega, sabia? Deus deixa. Você quer mesmo? Você quer se detonar? Você quer se esbagaçar? Você quer ir sozinho? Você quer sair debaixo das minhas asas e se aventurar no nada, e lá no nada você quer viver independente de mim, porque eu de alguma forma exigindo, querendo teu retorno de uma vida espiritual que você não quer, porque você só quer esta aqui, que vai do prato à boca, da boca ao prato, essa vida guiada pelo garfo. Você só quer essa que só vai do cartão de crédito à máquina, do dinheiro ao bolso. É só essa vida que você quer? Eu deixo, eu entrego. E Deus entrega, está escrito, e nos entrega as nossas próprias paixões. Você quer quem não pode ter? Você quer a do outro? Você insiste em ter a do outro? Olha só, não trisca não, mete a cabeça mesmo, vê no que vai dar. Vai, Deus deixa. E Deus deixar também é amor de Deus, para me mostrar no que vai dar. Castigo de Deus, não existe castigo de Deus. Castigo de Deus é Deus deixando acontecer aquilo que, se a gente tivesse sido mais consciente de outros valores, os valores dele na vida, a gente estaria poupado e guardado como a galinha debaixo, guarda os pintinhos debaixo de suas asas. Terminando, porque o que eu tenho a dizer é extremamente simples. Momentos de dores na sua vida têm que ser aproveitados para a gente extrair deles a melhor oportunidade de aprofundar nosso relacionamento com Deus. Porque Deus usa também os momentos de dores. A gente tinha que sair melhor das dores, porque a dor não deixa de ser também, por mais estranho que pareça, manifestação de amor de Deus em nosso favor. Jerusalém foi avisado.
Um dia Deus deixou os inimigos entrarem. Babilônia entrou. Babilônia entrou, queimou o templo, derrubou os muros, arruinou as casas e levou cativo todo o povo. E Jerusalém ficou 70 anos fora de Jerusalém. 70 anos chorando em terra estranha. 70 anos desejando voltar. 70 anos se convertendo. 70 anos amolecendo o coração. 70 anos desfazendo a rigidez que tinha para com Deus. Até que Jerusalém volta para Jerusalém. E eles escrevem o Salmo 126. E o Salmo 126 é salmo de quem se converteu finalmente, depois da dor. Quantas vezes eu quis, podia ser no amor, não é? Podia ser nos momentos de amor. Mas nos momentos bons, sabe o que acontece com a gente? A gente fica super potente. Nos momentos bons a gente acha que, olha como eu fiz tudo certo. Nos momentos bons a gente se equivoca em relação à graça de Deus que permitiu que aquilo acontecesse. Nos momentos bons a gente perde a humildade. Nos momentos bons a gente se sente cumprimentado por eles como se de fato a gente tivesse conquistado sozinho o canudo que conquistou, a mulher que conquistou, o filho que teve. Nos momentos bons a gente perde o espírito de gratidão. Faz uma coisa para evitar ou adiar a dor. Comemora com Deus os momentos bons. Toda vez que você tiver um momento bom, encha seu espírito de gratidão. Isso não previne contra a dor, porque a dor vai vir. A dor vem, não é porque Deus manda, é porque ela existe na experiência humana. A dor da separação, a dor da solidão, a dor da enfermidade, a dor do desvinculamento, a dor do desamparo, a dor da incompreensão, a dor da maledicência contra nós, a dor da traição. E eu estou falando coisas aqui que vocês todos já experimentaram. Isso caleja a nossa vida. E aí você tem dois caminhos a fazer. Ou você se torna melhor, ou você se torna pior depois da dor. Sim, eu sou um cara com cálculo renal e sou um cara sem cálculo renal. Eu sou um ou outro. Quer me pôr de joelhos? Não, imediatamente. É só doer aqui do lado. 2012 foi a última dor. Eu conto os dias. Cada vez que eu vou no banheiro e faço xixi, eu lembro que eu não estou por expelir pedra alguma. Mas vou falar, cada vez mesmo. E aí eu comemoro que eu não estou com cálculo renal, porque eu passei 2012 inteiro com cálculo renal. Inteiro. Doía. Agora, sabe que um cálculo renal não é pior que a experiência de um sentimento de pânico, e não é pior que a experiência de um sentimento de depressão. Ninguém se mata porque tem um cálculo renal. As pessoas querem se matar como consequência da depressão. Eu conheço gente que, deprimida, me disse: eu pensava que cálculo renal doía. Eu conheço gente que, enlutada, disse: eu pensava que gastrite doía. Eu conheço gente que, abandonada, disse: eu pensava que enxaqueca doía. Mas agora eu descobri o que dói de verdade. E agora, quem é você depois da dor? Essa é uma pergunta que eu faço aqui para terminar. Quem é você depois da dor? O que sobrou de você depois da dor? A dor te amargurou? Ou a dor te libertou de um monte de importâncias tão desimportantes que depois da dor você vê que não importa? O que a dor faz com você?
A dor tratou Jerusalém porque o amor de Deus não tratou Jerusalém. E Deus adiou tanto a dor, adiou tanto. O profeta vinha e dizia assim, Deus parecia maluco mesmo, parecia que Deus já estava bipolar. Se você lê os profetas, Deus parece bipolar. Eu vou destruir, eu vou mandar, derrubar, e é o tempo inteiro. Mas se vocês virarem o coração para mim e se arrependerem de seus maus caminhos, eu virei, curarei seu coração e sararei a sua terra. Aí você vai ler outro profeta. Deus está mal. Ele está exatamente como o pai abandonado. Ele ameaça e no final abraça. É assim. Ou ele está como um marido traído que ainda ama. Diz tudo o que vai acontecer se ela ficar longe dele e depois fala, mas se você quiser voltar, a cama está pronta. E eu vou botar a comida na mesa. Tem uma canção da Legião Urbana que eu acho linda por causa disso. Porque fala exatamente disso. Eu não lembro a canção agora. Mas é tipo, tô cansado de brigar essa noite. Faz o seguinte, vai dar uma volta, esfriar a cabeça. Que eu vou ficar aqui lendo um livro, vendo a TV. E quando você voltar, tranque o portão, feche a janela, apaga a luz e saiba que eu te amo. É muito lindo, não é? Pois é assim que os profetas falavam com Jerusalém. É assim. E não adiantava. Terminando Jerusalém, então, foi obrigada à dor. E a dor foi terrível. Tiraram o chão deles. Levados escravos e cativos, 70 anos depois foram libertos. E escreveram o Salmo 126, que diz assim: quando Deus, olha como agora eles sabem que foi Deus, quando Deus nos levou de volta a Sião. Sião é o apelido de Jerusalém. Quando Deus nos trouxe de volta a Sião, estávamos como os que sonham, sabe? Os embasbacados, não é possível, isso só pode ser um sonho. É um salmo. Quando Deus nos trouxe de volta, estávamos como os que sonham. E entre as nações se diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. Todo mundo ficou sabendo. E o texto continua: sim, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. E o texto diz que eles seguem assim, com a boca cheia de riso, o coração cheio de alegria. Óbvio que no final eles têm uma oração: restaura, Senhor, a nossa sorte. Porque quando eles chegaram diante da cidade, a cidade estava só monturo, pó e abandono. Restaura, Senhor, a nossa sorte. E aquele que sai andando e semeando enquanto chora, voltará com júbilo, colhendo os seus frutos. É assim que termina o Salmo 126. Eu queria que nós fizéssemos uma oração de reflexão, uma reflexão agora. Porque Deus não lida com cidades. Se Deus vier aqui à serra, olhar para aqui e falar: santos, santos, quantas vezes eu quis. Ele não está falando da vida política da cidade. Ele não está falando das dificuldades econômicas da cidade. Ele não está falando dos problemas ambientais da cidade. Ele está falando com cada morador da cidade, porque para Deus interessa a gente. A reflexão que eu quero que você tenha: quantas vezes na sua história, seja por meio de amores manifestados da parte de Deus para você, ou por meio de dores que você precisou enfrentar, quantas vezes Ele quis juntar, acolher você como a galinha aos pintinhos, e você não quis. Vamos orar? Feche seus olhos.
Não foi para ficar chorando o que passou. Foi para agradecer que Deus pegou o que era ruim e transformou e fez com que tudo cooperasse para o meu bem. Então eu quero a minha história, eu aceito a minha história é minha, meu papai é esse, minha mamãe foi essa, meus irmãos são esses, meus antepassados são os que são. Os problemas da minha família são esses, os meus são esses, minha personalidade é essa, meus tiques são esses, minhas manias são essas. Eu sofri o que sofri, eu traí, fui traído, eu machuquei, fui machucado, assim que foi. E tudo isso agora eu entrego a Deus como minha história diante dele, de tal modo que de hoje em diante é impossível que eu inveje a vida de alguém, é impossível que eu tenha para com a vida do outro qualquer relação de ciúmes ou de inveja sobre o que ele tem e eu não tenho, o que ele pode e eu não posso, até onde ele chegou e eu não cheguei. Porque aceitando a minha própria vida e vendo então que eu vivo hoje o melhor de Deus para mim, com o coração grato, humilde e rendido a Ele, a vida de ninguém é substituída pela minha. Eu aceito a minha e eu quero dizer que a minha infância, adolescência, juventude e vida adulta, a que eu tive foi a que eu tive e é agora de novo a que eu gostaria de ter tido outra vez. Chegar no ponto de dizer isso é cura para a alma, e eu quero aí você em oração, enquanto me ouve, entregando a Deus sua vida desse jeito, para que sua alma seja curada. Já foi, e assim como foi, Senhor, tá bom, porque isso me trouxe a Ti. E qual valor tem as coisas que me fizeram se achegar a Ti? Valeram toda a história. O que é que você tem então para dizer para Deus? Diga. Eu não agradeço a Deus pela enfermidade, eu costumo pedir a Deus para que me tire dela. Mas eu agradeço a Deus por cada enfermidade da qual eu saí melhor, como gente. Eu já vi gente morrendo e xingando enquanto morria. Já vi gente morrendo em meio a praguejamento e maldição, morrendo duro, morrendo amargo, morrendo negando o perdão. Perdoe, por favor, perdoe seu ex-marido, por favor, perdoe seu pai, por favor, perdoe seu algoz, deixe ele ir de você. Perdoe seu sócio, perdoe o traidor, perdoe o que te abusou, perdoe, deixe ir. E esquecendo das coisas que para trás ficam, eu caminho para o alvo, o prêmio da soberana vocação de Deus, que é a minha salvação. Então, por favor, que nós não terminemos como Jerusalém. Que Jesus é muito claro. Quantas vezes eu quis. Quantas vezes eu quis. Quantas vezes eu quis. Lembra? Quantas vezes eu quis. Você nem percebeu. Mas quantas vezes eu quis. Você não deu bola, você estava distraído. Mas quantas vezes eu quis te amparar, te proteger, te guardar, te acolher, te reunir, te ajuntar. Quantas vezes eu quis que você voltasse para mim, que você olhasse para mim, que você pedisse por mim, que você clamasse para mim.
clama a mim, está escrito, e eu te responderei no dia da tua angústia. Conforme-se com o seu corpo como é. Conforme-se com sua personalidade. Porque depois de aceitar como a gente é que a gente é capaz de mudar para ser melhor em nós mesmos. Mas enquanto se quer ser outro, enquanto se quer parecer com outro, enquanto se quer fingir que era o outro, enquanto se quer desejar ser o outro, mal sabendo que o outro sofre de problemas piores ainda, e quando encosta a cabeça no telefone, no travesseiro, não tem a capacidade de dormir como você tem. Enquanto você pensa que ele está bem, aceite quem você é, o nome que você tem, a cara que você tem, os problemas que você tem, o corpo, a alma que você tem, as pessoas com quem você vive, sua história, seu lugar, seu chão, sua terra, seu nome, seu sobrenome. Seja você, ser você, porque é você que Deus amou, é você que Deus criou, como você é. E aquele que começou a boa obra em nós há de terminá-la, está escrito, há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus, até que chegue o fim. Mas enquanto as coisas são como são, tenha um coração repleto de gratidão. Todo dia seja Natal, todo dia seja Páscoa, todo dia seja de gratidão. Gratidão às vezes calada, silenciosa, sorriso de canto, olho brilhante, ninguém nem sabe. Gratidão. Gratidão que me faz cruzar o oceano e por outro lado tentar resgatar um menino também abusado. Ninguém nem sabe porquê, mas gratidão. Gratidão que faz tratar minha esposa como eu mesmo gostaria de ser tratado, mas não sou. Isso é gratidão. Gratidão que me faz dar um abraço apertado em quem eu sei que nunca é tocado. Isso é gratidão a Deus por me ter amparado. Às vezes gratidão não é passar o dia inteiro dizendo muito obrigado. Gratidão são ações de graça. Ações de graça. Atitudes de gratidão. Recebe, Pai, cada uma das orações que foram feitas aqui, Senhor. Recebe, Deus, cada uma das confissões que foram feitas aqui. Recebe nossas lembranças. Apaga a dor e ajuda-nos a caminhar em passos de fé, sabendo que o que passou não tem explicação, e se não tem explicação, explicado está. É para que eu seja melhor em Deus e outros possam tirar proveito, e eu saiba o que eu vim fazer neste mundo. Que seja assim as nossas vidas. Oramos juntos em nome do Senhor. Amém. Amém. Interessante que eu me lembrei de um texto que diz assim, naquela revista chamada Bula: eu sei que eu vim ao mundo para ajudar as pessoas, eu não sei é para que as pessoas vieram ao mundo. É isso mesmo. Cada um procurar saber para que é que. Para que é que. Já ouviu dizer que não é para perguntar o porquê do problema? É para perguntar o para quê? Qual é a finalidade? Mas não o porquê, que a gente não vai encontrar. Aqui não é um lugar de resposta dos porquês dos problemas.
Mas aqui é um lugar que você pode entender que há um para quê. E é sempre para alguma coisa boa, quando é de Deus.